Uma coisa que eu ia perguntar, Inter Miami, Caião, você acha que tem chance de avançar assim? Tipo, o Messi ficou maluco, maníaco e, pô, conseguiu jogar pra caramba e passar. Ou você acha que isso tem chance? Não tem Não, chance. né? O Messi é sempre uma atração à parte, cara. Você olhar o Messi, olhar Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kvara, Mbappé, é animal. Pô, a gente poder brincar de cartola, escalar esses caras é incrível, é legal pra demais. caramba. A outra questão é técnica. E aí, tecnicamente, estamos falando, pra mim, de um dos 3 maiores jogadores de todos os tempos. Tá. Messi, para mim, é um fenômeno, é um craque. Conquistou tudo que qualquer jogador sonha em conquistar, tanto individual como coletivamente. Mas ele está num outro momento da carreira dele. Sim. Ele está num momento já de aposentadoria, já está um pouco mais devagar. Ele precisa muito do entorno. Sim. O futebol americano é forte, não é essa baba como todo mundo está falando. Só você pegar os exemplos. O Almada, quando veio para o Botafogo, estava nos Estados Unidos. O Alan Franco jogando o que está jogando Não, em São Paulo. o LA contra o América, o LA foi muito melhor que o América. O cara. América era bicampeão É. mexicano, né? Perdeu esse ano, mas acabou de ficar fora do Mundial porque perdeu do LAFC. Então, assim, tem jogo. Mas eu não acho que nesse embate contra os bons sul-americanos, já que ele está na chave do Palmeiras, e os mais fortes europeus, eu acho que aí o time do Messi fica um pouco atrás. Eu tenho medo até, por exemplo, mesmo o Seattle Sounders vai enfrentar o Botafogo ali. Eu tenho cara, De mentira. verdade. Cara, você não é que você tá com medo, você tá assim, se borrando, né, cara? Tá em choque, cara. Tá em choque com Mano, o mas Fogão. é a verdade, é o que o Caio falou, cara. Às vezes a galera menospreza ali. Tudo bem, é porque, óbvio, o Botafogo vai pegar um PSG e um Atlético de Madrid, aí vem Tá o bom Seattle já, Sounders, né? É. Tá bom já, PSG. Tá bom? Atlético de Madrid. Depois vai dar um abraço no Mickey e voltar. Aí é bom. Aí é bom. O pessoal, pelo A menos, galera vai passa suas passear, férias pô. ali, né? Pô, uma Passear, viagem tá bom. muito maneira. Inclusive, a gente falando de PSG Atlético de Madrid, a gente tava com a dificuldade de apontar um favorito, né, Nossa, pra tava competição. Depois do jogo do último sábado, do penúltimo sábado, né? O PSG 5-0 em cima da Inter. Vocês acham que eles vêm muito favoritos? Porque eu tô sentindo. O Real Madrid disse que vai priorizar a competição para ser de novo o primeiro campeão. O Real Madrid gosta disso, né? De ser o primeiro campeão das competições. Mas eu acho que o PSG hoje se aponta como o 0-1. Vocês acreditam nisso? Eu vou falar, assim, eu gosto muito de falar que o futebol, às vezes, não é só jogador, não é elenco só. É muito mental, a parte de como é que os caras estão encaixados no momento. Eu acho que não tem nenhum outro time mais encaixado do que o PSG. É. A gente vê o PSG numa fase muito boa, o Luiz Henrique, cara, conseguindo deixar todo mundo acreditar no projeto, sabe? Tentar levar o PSG para outro patamar que, pô, realmente acabou de alcançar um outro patamar mesmo. Então, a gente fala de Real Madrid, cara, Real Madrid sempre é muito cascudo, é sempre muito difícil, mas eu acho que o momento mental, o momento da cabeça mesmo, é muito do PSG e eu acho difícil eles esquecerem disso no Mundial. É o que eu já falei na outra apresentação, é o primeiro troféu de todos, gente. É o primeiro troféu de tem todos. vários times se remontando, né? Manchester City, Real Madrid. Sim. São times que a gente falaria, pô, há 2 meses atrás que entrariam como favoritos. Uhum. Eu acho que entra um pouco também pelos elencos que tem, mas, cara, o City tá sem o De Bruyne e o Guardiola tá contratando jogador, trocando de peça. Foi avisado hoje que o Grealish nem vai pro Mundial para ele procurar outro clube já. O Real Madrid técnico novo. Então, eu acho também que tem uma outra situação que a gente não tava esperando, porque assim, a Inter ela vem engasgada, só que venceu o seu técnico, por exemplo. É muito louco isso, mas eu acho que o PSG de time encaixado talvez seja o time mais encaixado pro momento. Só que aí tem um Bayern de Munique que ainda assim estava descansado, que pode chegar firme. Então eu acho que a gente vai ter muito essa noção de como foi o start inicial, sabe? Sim. A gente começar a ver como os primeiros jogos foram mesmo, como é que esses times entraram. Eu até perguntar pro Caião, a torcida do Flamengo, o Real Madrid pode esperar mesmo? Agora é o momento. Acho melhor não provocar. Mas E se agora é o passar, momento. A última moleque... vez. Melhor deixar eles quietinhos ali. Não mexe com o tal do Mbappé, Vinícius Júnior. Deixa eles lá. Vamos evitar essas porque músicas. vai Eu ser- adoro essas Pô, brincadeiras. muito É bom. bom É demais. muito bom. E o futebol às vezes é chato. Ah, não, pô, eles vão usar. Deixa usar do jeito que quiser, meu. Se não tiver essa tiração de sarro, se a gente não puder curtir, se não tiver esse bom humor, aí não tem porquê a gente. Não, se- Total. a gente tem a frase lá no Flow Esporte Clube que é o seguinte, Caio, que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, porque é muito entretenimento. Cara, que lugar que tem dirigente mordendo virilha, tem isso, entendeu? nada. O treinador maluco na beira do campo abraçando o juiz. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, cara. É só aqui, cara.
Cara, eu vou pegar um gancho na tua pergunta anterior. Para mim, tem 3 times que me encantaram nessa temporada, tá? O Barcelona, o Paris Saint-Germain e o terceiro time era o Liverpool. Verdade. Chegou um determinado momento que esses 3 times eu olhava e falava, vai ser difícil tirar deles. É. A Inter tem um outro modelo de jogo, tem uma outra proposta extremamente cascuda, competitiva e fez um dos piores jogos da história dela, maior goleada de uma final de Champions League, mas também vem muito forte por conta dessa organização defensiva. Desses 3, só o Paris Saint-Germain tá. Então eu tô com o Vitinho. Eu acho que o Paris Saint-Germain é sim, talvez o principal favorito para ganhar essa competição. Tecnicamente, tem 2 fatores que a gente não pode desconsiderar. O primeiro, existe uma diferença entre os grandes europeus e os brasileiros. Existe uma diferença técnica de investimento. O europeu está para os brasileiros como os brasileiros estão para os sul-americanos. Quando a gente olha para o nosso continente, nós temos mais dinheiro, os melhores jogadores e as melhores estruturas. Por isso que a gente está chegando todo ano na final da Libertadores. Quando a gente vai para o Mundial, muda. Nós viramos o primo pobre e os europeus são os grandes favoritos. Total, é outra realidade, né? Só que essa diferença diminui um pouquinho, porque nós estamos no começo da temporada do Campeonato Brasileiro, ou no meio da temporada em termos de ano letivo, enquanto os europeus estão no final. Então eles estão um pouco mais desgastados. Nós vamos pegar uma temperatura alta de meio de ano nos Estados Unidos. Então isso pode fazer com que o jogo seja um pouquinho mais competitivo a nosso favor. Legal. O outro detalhe, e aí eu acho que é ruim para nós, você pega 2 dos maiores times dos últimos tempos, estou falando em termos de investimento, em termos de conquista, Real Madrid e Manchester City. Eles tiveram uma temporada muito abaixo, então eles vêm babando. Então, isso que eu ia falar. Tem 2 coisas que é importante a gente dizer. Temos que lembrar que Super Mundial pode salvar a temporada de muitos times. Verdade. O próprio Bayern, que ganhou a Bundesliga. Sim, mas, cara, pros caras, tipo, a gente precisa ganhar mais. É pouco, né? É muito. É tubarão na água, sedento. Fora que assim. saiu hoje o patch de campeão e confirmaram, os jornalistas confirmaram a informação que vão usar pelos 4 anos, né? Então, ter essa pompa de você entendi. vestir Legal. o campeão do mundo durante os próximos 4 anos é uma questão que E é legal pra pesa. caramba. Pô, demais, que é isso.